Olá pessoal, tudo bem? Hoje é a nossa segunda videoaula, disciplina de ciências, e ela é uma revisão sobre o primeiro capítulo do livro que vocês já estudaram, sobre os sistemas do corpo humano e os níveis de organização. Então, para a gente relembrar os níveis de organização do nosso corpo, a gente tem que lembrar que ele segue uma ordem do mais simples para o mais complexo, iniciando pelas células, que que são na verdade a unidade básica da vida, que elas possuem tamanho e função diferentes, certo? Dependendo do local onde elas se localizam. Quando essas células se reúnem em um grupo, vamos dizer assim, para desempenhar uma certa função, elas dão origem aos tecidos. Esses tecidos, a gente sabe que existem vários tipos de tecidos diferentes, tecido sanguíneo, epitelial, conjuntivo, muscular, que ele é formado por uma certa característica, o tipo de célula e a função que ele vai desempenhar. Quando esses tecidos se reúnem, eles vão dar origem aos órgãos, o estômago, o intestino, o coração, os rins, que são estruturas que também vão realizar uma certa função no nosso corpo. Esses órgãos, quando eles trabalham em conjunto, eles dão origem aos sistemas. Sistema urinário, sistema esquelético, sistema excretor, que em conjunto, todos esses sistemas vão manter o nosso organismo funcionando, permitem o funcionamento correto do nosso organismo. Depois disso, revisando então alguns tipos de tecidos. Existem vários, dependendo da localização e a função que desempenham. Por exemplo, o tecido epitelial ele é um tecido de revestimento, então ele recobre a nossa pele, é a nossa pele, na verdade, que recobre o nosso corpo externamente e também reveste alguns órgãos. Então, o tamanho da célula é determinado, a função é determinada e por isso que ele faz parte, que ele forma esse tecido. O tecido muscular já tem a característica de apresentar células com a capacidade de se contraírem, elas diminuem em tamanho e depois que elas realizaram a função, elas retomam o tamanho original que elas tinham. O tecido nervoso ele é formado por células nervosas ou os neurônios, que têm a capacidade de enviar e receber impulsos nervosos ou sinais elétricos, que são as sinapses, né? O envio ou recebimento de uma informação no nosso cérebro. O tecido conjuntivo são tecidos de preenchimento, como por exemplo, o tecido cartilaginoso, o tecido ósseo, o tecido sanguíneo, o tecido adiposo, que cada um deles possui esse nome específico, porque ele desempenha uma função específica, então tem um certo tipo de célula formando ele também. E vocês sabem que os tecidos em conjunto dão origem aos sistemas do nosso corpo. E o primeiro sistema do nosso corpo que a gente vai revisar é o sistema digestório. Basicamente, qual é a função do sistema digestório? É conseguir digerir o alimento que a gente consome, absorver os nutrientes, as partes importantes para a gente e eliminar aquilo que não foi nem digerido e nem absorvido. Qual é o caminho que o alimento faz no nosso organismo? Então, iniciando pela boca, acompanhe na imagem do lado, iniciando pela boca, ele desce pela faringe, que é a estrutura que não está aparecendo ali, mas a faringe faz parte. Da faringe, o alimento passa para o esôfago, que é um tubo longo que ele vai conduzir o alimento até o estômago. No estômago, o alimento começa a digestão, na verdade, onde acontece a parte mais bruta da digestão, é onde o alimento vai ser extremamente processado, vai começar a ter a consistência de uma sopa bem grossa. Do estômago, o alimento é conduzido para o intestino delgado, onde continua acontecendo o processo de digestão, mas já acontece a absorção de nutrientes e de partes importantes para a gente. Do intestino delgado, esse alimento, esse bolo alimentar vai sendo conduzido para o intestino grosso, onde vai ser absorvido água e sais minerais. O que não foi digerido, não foi absorvido até ali, vai ficar armazenado no intestino grosso, sendo enviado para a parte do reto, que é a parte final do intestino grosso, e será eliminado através das fezes. Então, esse basicamente é o percurso do alimento dentro do nosso organismo. E o que é que são essas glândulas anexas que aparecem ali? São estruturas que elas participam do processo digestório, processo da digestão, mas que o alimento não passa por dentro delas. Quem são elas basicamente? As glândulas salivares, que elas têm a função de produzir a saliva para facilitar o processo da deglutição, de você engolir um alimento. Depois da saliva aparece o fígado, que ele produz a bile, que vai ser armazenada na vesícula biliar, que é uma outra glândula anexa. Essa bile, ela é como se fosse o detergente que vai ajudar a dissolver, a digerir a gordura dos alimentos que a gente consumiu. E o pâncreas, que é um órgão extremamente importante também, porque ele é responsável pela produção de dois tipos de hormônios, a insulina e o glucagon. A insulina ela é liberada quando você comeu muito, ingeriu uma grande quantidade de energia. Essa energia, para não ficar circulando em excesso no nosso sangue,
O pâncreas ele produz a insulina, ela cai na corrente sanguínea e vai ter a função de pegar esse excesso de energia, que na verdade é a glicose, né, que é a energia, e armazenar essa energia no tecido adiposo, no nosso tecido gorduroso, e transformar esse excesso de energia realmente em gordura. Enquanto que o glucagon é um hormônio que ele vai ser liberado quando você já está há um bom tempo sem se alimentar e precisa tirar energia de algum lugar. Então, esse hormônio vai ser liberado na corrente sanguínea, ele vai lá no tecido adiposo, quebrar aquelas partículas, aquelas células adiposas para poder devolver ou, vamos dizer assim, redirecionar aquela energia armazenada para o sangue para manter o nosso corpo funcionando até a próxima alimentação. Então, essas são as 4 glândulas anexas que participam da digestão, mas que o alimento não passa por dentro delas. As glândulas salivares, o fígado, que produz a bile, a vesícula biliar, que armazena essa bile, que é o detergente, vamos dizer assim, que ele vai dissolver a gordura do alimento que a gente come, e o pâncreas, que ele é responsável pela produção dos 2 hormônios, insulina e glucagon. Depois do sistema digestório, a gente vai ver o funcionamento do sistema respiratório. Basicamente, a função do sistema respiratório é enviar para as nossas células o oxigênio que foi captado através da inspiração e eliminar através da expiração o excesso de gás carbônico que foi retirado lá das nossas células. Então, basicamente, a função é essa: passar para as células o oxigênio captado e enviar embora, tirar do nosso corpo esse gás carbônico que em altos níveis acaba se tornando tóxico para a gente. Então, basicamente, qual é o caminho que o ar, então, faz no nosso organismo? Ele pode entrar pelo nosso organismo através da cavidade nasal, pelo nariz, quando a gente inspira, ou pela boca. Então, da cavidade nasal ou do nariz, ele vai passar pela faringe, da faringe ele desce para a laringe, da laringe ele vai passar para a traqueia, que é um tubo grosso aqui que a gente consegue sentir ele pegando como se fosse essa molinha que a gente tem aqui no pescoço. Da traqueia ele vai descer para os pulmões, ela vai descer, esse canal desce para os pulmões sabem que são 2, né, direito e esquerdo. A traqueia ela se ramifica em 2 brônquios, e esses brônquios entrando para dentro dos pulmões, eles se ramificam em partes ainda mais finas, que são os bronquíolos. E na ponta desses bronquíolos ainda tem pequenos saquinhos aéreos chamados de alvéolos pulmonares. É ali dentro daqueles saquinhos aéreos que acontecem as trocas gasosas. O ar entra, rico em oxigênio. Como os vasos sanguíneos ali dentro são muito fininhos, eles conseguem trocar só de passarem próximos uns dos outros. Então, o oxigênio que entrou através da inspiração, ele passa perto dos vasos sanguíneos, entrega o oxigênio, pega o gás carbônico e quando você solta o ar através da expiração, esse gás carbônico que está presente naquele sangue dos pequenos vasos sanguíneos já é eliminado no nosso organismo. Então, quem é que participa desse processo respiratório? As costelas, que elas permitem, quando a gente inspira, os nossos pulmões aumentam de tamanho. Então, as costelas, elas vão se expandir para permitir o aumento da nossa cavidade respiratória, para permitir que os pulmões se inflem de ar. Os músculos intercostais, eles ajudam a puxar essas costelas para permitir esse aumento da cavidade torácica. E o diafragma, esse músculo que ele está bem abaixo dos pulmões, ele aparece ali na imagem, e ele vai se contrair quando os pulmões se enchem de ar, já que eles vão aumentar de tamanho, então ele se expande para baixo. E quando a gente solta o ar, esse músculo retoma a posição inicial, ajudando os pulmões a se esvaziarem, certo? Então, o processo respiratório, ele tem a participação de 3 estruturas: as costelas, os músculos intercostais que puxam as costelas e o diafragma, que também é um músculo que permite esse aumento dos pulmões. E o que acontece ainda é a respiração celular. A respiração celular é o processo que acontece dentro do nosso organismo quando o oxigênio que foi passado para essas células através da inspiração se junta aos nutrientes que a gente adquiriu através da alimentação, e a combinação dos nutrientes com oxigênio vão permitir que essa célula tenha energia para manter as suas atividades e manter o nosso organismo funcionando. Ainda relacionado com isso, a gente tem falado tanto em relação à pandemia, de que forma que o Covid afeta o nosso sistema respiratório. Ele basicamente causa uma inflamação, em alguns casos que se tornam mais graves, inflamação no nosso sistema respiratório. E essa inflamação, ela vai fazer com que lá dentro dos alvéolos pulmonares, são aqueles saquinhos que fazem as trocas gasosas, comece a ter acúmulo de líquido, que esse líquido é resultado da reação do nosso organismo, dos anticorpos do nosso organismo tentando eliminar esse antígeno, tentando matar esse vírus. Como esse líquido se acumulou dentro dos saquinhos aéreos,
a troca de gases não é tão eficiente, causando a falta de ar e o problema respiratório, vamos dizer assim, aquela dificuldade de respirar, aquele peso para respirar. Quando a pessoa já tem algum problema respiratório e acaba pegando Covid e chega a acontecer essa inflamação, então ela tem uma propensão, vamos dizer assim, ela tem uma chance maior de desenvolver um problema mais sério, pegando esse vírus, né? Ele agrava ainda mais o problema respiratório que ela já tinha, que já existia, certo? Então, basicamente, ele causa essa inflamação no nosso sistema respiratório. Em alguns casos também, quando a pessoa já tinha problema respiratório e ela tá com a imunidade mais baixa, pode permitir que ela pegue, por exemplo, uma infecção bacteriana, uma pneumonia bacteriana, agravando ainda mais o quadro clínico dela e os sintomas se tornam mais graves. Além do sistema digestório, tem o sistema cardiovascular. Basicamente, ele é formado pelo coração, pelos vasos sanguíneos e pelo sangue. Então, basicamente, é isso que forma ele. A função do sistema cardiovascular é levar esse sangue para todas as partes do corpo, entregando oxigênio para as células e pegando de volta substâncias que têm que ser eliminadas, como o gás carbônico, por exemplo, e algumas outras substâncias que têm que ser eliminadas no nosso organismo. Então, basicamente, essa é a formação do sistema cardiovascular. Além disso, no nosso coração existem 4 cavidades, 2 átrios, 2 ventrículos, átrio direito, átrio esquerdo, ventrículo esquerdo. Existem 2 tipos de circulação. Como que acontece? Primeiramente, o sangue que circulou pelo corpo todo entregando oxigênio, ele vai chegar de volta ao coração pelo nosso lado direito. Então, quando o sangue chega no coração pelo lado direito, é porque ele está completamente pobre em oxigênio e rico em gás carbônico. Como ele está pobre em oxigênio, ele precisa ser oxigenado, precisa receber oxigênio. Do coração, do lado direito do coração, ele é enviado através de artérias pulmonares para os pulmões para receber oxigênio. Depois que ele recebeu oxigênio, ele retorna para o coração, para o lado esquerdo do coração. Depois que esse sangue chegou ao lado esquerdo do coração, rico em oxigênio, ele pode ser bombeado de novo para o corpo todo para ir entregando o oxigênio e recebendo o gás carbônico das células. Ele faz todo esse percurso retornando pelo lado direito, pobre em oxigênio e rico em gás carbônico. Então, o que significa pequena circulação? O sangue chegou ao coração pobre em oxigênio, foi para os pulmões buscar oxigênio, retornou rico em oxigênio e pobre em gás carbônico. Chegou no coração, essa pequena circulação. Chegou no coração rico em oxigênio, praticamente sem gás carbônico nenhum. Vai ser bombeado para o corpo todo, entregando esse oxigênio e buscando gás carbônico. Essa é a grande circulação. Então, a pequena. Coração vai para os pulmões, pegar oxigênio e entregar gás carbônico, retorna para o coração. Chegou ao coração rico em oxigênio, vai circular para o corpo todo, entregando oxigênio e pegando gás carbônico. E ele retorna para o coração, pobre em gás carbônico e rico em oxigênio. Depois disso, um pouquinho sobre o sistema BO. O sistema BO fala um pouquinho sobre os tipos sanguíneos que existem, que basicamente são 4. O tipo sanguíneo A, B, o AB e o O. O que é que define o tipo sanguíneo? A presença de um antígeno, que é uma substância que ela vai reagir num organismo estranho caso ela não tenha essa substância presente na hemácia, que é a nossa célula sanguínea. Então, o tipo sanguíneo A, ele tem um antígeno A. O tipo sanguíneo B tem um antígeno B. O tipo sanguíneo AB, ele possui tanto o A quanto o B. E o tipo sanguíneo O, ele não possui nenhum antígeno. Por não possuir nenhum antígeno, o tipo sanguíneo O é considerado doador universal, porque quando ele for transferido através de uma transfusão de sangue para um outro organismo, ele não vai causar essa reação que é a aglutinação, que eles dizem que é como se fosse a coagulação, porque esses antígenos presentes nas hemácias, se você entrar em contato com um antígeno de uma célula que não está presente na sua, por exemplo, uma característica que não está presente na sua, vai causar essa coagulação, que é como se fosse uma reação alérgica. Então, o tipo sanguíneo O, ele é doador universal, e o tipo sanguíneo AB, ele é receptor universal, porque ele pode receber tipo sanguíneo, ele pode receber sangue do tipo sanguíneo A, do B, do AB e do O, certo? O O é doador universal, porém somente pode receber do grupo O, já que ele não tem esses antígenos presentes na hemácia, certo? Depois, um pouquinho ainda sobre o sistema cardiovascular. O Covid também ele ataca o nosso sistema cardiovascular, já que as células estão inflamadas, os vasos sanguíneos estão inflamados, e aí, como tem essa inflamação, o sangue ele se torna mais viscoso, mais grosso. E estando mais grosso, ele pode formar
trombos. Microtrombos são como se fossem pequenos coágulozinhos dentro do vaso sanguíneo sem que tenha acontecido lesão. E esses microtrombos, esses coágulos, eles podem acabar trancando a passagem desse sangue em pequenos vasos sanguíneos, causando, por exemplo, a embolia pulmonar, se ela acontece nos pulmões, ou a isquemia de alguns órgãos, que é quando um órgão para de receber sangue e oxigênio, porque esses trombos, esses coágulos, trancaram a passagem do sangue, certo? Então, o COVID também afeta o nosso sistema cardiovascular. O sistema urinário, basicamente, ele se refere à capacidade de nossos rins filtrarem o sangue e eliminarem substâncias tóxicas ou indesejadas do organismo. Quem faz parte desse sistema são os rins, os ureteres, a bexiga, que é onde esse resíduo vai ser armazenado, filtrado no rim. O sangue passa pelos rins, vai ser filtrado pelos néfrons, que são estruturas que estão dentro dos rins. São como se fossem estruturas bem dobradinhas que vão filtrar o nosso sangue. Dali, o sangue passa para os ureteres. O que foi filtrado, na verdade, vai ser eliminado, passa para os ureteres. O que vai ser devolvido para circular de novo pelo corpo vai sair através de artérias. O que vai ser eliminado foi através dos ureteres para a bexiga, fica armazenado junto com o excesso de água que a gente ingeriu. Vamos dizer assim, se tiver excesso, né? Se não tiver excesso, nossa urina vai sair bem concentrada, bem amarela, com cheiro mais escuro. Quanto mais água você ingerir, mais água vai ser eliminada, a sua urina se torna mais clara, com cheiro mais fraco, vamos dizer assim, né? Porque ela dissolve as substâncias que vão ser eliminadas. E depois, quando puder ir ao banheiro, através da uretra, esse líquido vai ser eliminado, então, no nosso organismo. Então, a principal função é retirar as impurezas do sangue e eliminar também o excesso de água. Os rins também são estruturas que podem ser afetadas pelo COVID, porque eles também podem sofrer com os microtrombos, os coágulozinhos, e pode acabar causando a parada dos rins. Quando você escuta falar que os rins pararam, eles realmente não conseguem mais fazer o processo de filtração do sangue por complicações causadas pelo COVID, por terem trancado pequenas estruturas dentro do próprio rim. Além do sistema urinário, os sistemas genitais, que é o sistema reprodutor, que fala um pouquinho sobre as estruturas reprodutivas, tanto masculinas quanto femininas. Então, a estrutura reprodutiva feminina: 2 ovários, 2 tubas uterinas, um útero, uma vagina e um colo do útero que aparece ali também. Enquanto que no sistema genital masculino é formado pelo saco escrotal, pelo testículo, pelo epidídimo, pelo canal deferente, que vai ser responsável por eliminar o esperma do organismo, pelo ducto deferente ou canal deferente, vai ter também a contribuição da vesícula seminal, da próstata, e todo esse material vai ser eliminado através da uretra também. Então já podem observar que um canal comum, tanto na mulher quanto no homem, é a uretra. Porém, na mulher, pela uretra só vai passar a urina, enquanto que no homem, a uretra vai servir para eliminação de urina quanto a eliminação do esperma do organismo. Certinho? Mas esse capítulo a gente vai estudar mais detalhadamente cada estrutura e cada parte nos capítulos mais para frente, certo? Então, por hoje, basicamente era isso, era uma revisão rápida do conteúdo que vocês já viram. Eu espero que vocês tenham lembrado, que tenham gostado, é muita informação. Uma dica é que vocês leiam no livro de vocês, que a gente aqui não consegue ter tempo de falar tudo. E qualquer dúvida, pesquisem a mais na internet, tá certo? Beijos, até mais, fiquem bem, até a próxima aula. Tchau, tchau!